Eu venho através desse vídeo para tentar explicar um tema que é muito pouco abordado no nosso cotidiano. Bom, nós sabemos que todos temos os mesmos direitos e deveres e que esses são protegidos pela Constituição. Mesmo que cada grupo social apresente diferenças culturais, raciais ou físicas, nenhuma delas vai deixar de ser protegida pela Constituição. O problema é que por cada grupo apresentar condutas únicas de comportamento, muitas vezes certa conduta acaba sendo reprovável aos olhos de grupos sociais mais populosos. E com isso surge o preconceito, a intolerância. Tendo isso em vista, eu vou abordar então a atual situação das comunidades indígenas. Por existir toda essa intolerância, os direitos que eram para ser destinados às comunidades indígenas acabam sendo limitados por uma sociedade sem moral alguma para discernir sobre o que é certo e o que é errado. Com essa introdução ao tema, nós temos em vista os vários problemas que os índios vêm sofrendo ao longo do tempo. Entre eles, nós sabemos que sua luta por território, por reconhecimento e, acima de tudo, por respeito, se tornou algo constante na nossa realidade. Detalhando um pouco mais sobre a questão territorial, temos que grandes fazendeiros vêm tomando o espaço indígena, e quando esse espaço vem a ser cobrado até mesmo por uma fundação protetora da comunidade indígena, dos direitos indígenas, esses mesmos protetores são recebidos muitas vezes com disparo de arma de fogo. Sendo assim, a fiscalização para atribuir os direitos reais às comunidades indígenas acaba sendo limitado, acaba sendo dificultado essa fiscalização. Nem o nobre amigo, nem a comunidade e nem a polícia não pode mais entrar nesta seara de avaliação, seja de plantação, seja da terra, seja que o fazendeiro mora aqui ou não mora aqui. Esta parte não nos compete mais. Eu estou apelando para o bom senso dos senhores para que a gente resolva isso da melhor forma possível. Eu digo aos senhores presentes que deixe meus patrícios morar enquanto vocês resolvem o processo, o documento dessa terra, que meus patrícios morem aqui e vocês trabalhem no processo, porque eu estou com quase 60 anos, eu nasci e estou ouvindo a mesma palavra sua. A mesma palavra sua que nós estamos estudando a sua área para demarcação, mas nunca houve. E agora, desta vez, com a sua presença, eu acredito que documento dessa terra vai sair, mas o meu patrício vai permanecer enquanto vocês... Já se somam 9 dias do confronto entre indígenas e fazendeiros na zona rural do município de Antônio João, no sul de Mato Grosso do Sul. O ambiente continua tenso na região. No sábado, os fazendeiros bloquearam a rodovia MS 384, que liga a cidade a Bela Vista. Depois de algumas horas de negociação com os representantes da polícia, a pista foi liberada e os manifestantes seguiram até a sede do Sindicato Rural de Antônio João. Os fazendeiros então saíram em comboio para a fazenda. Os proprietários rurais tentaram tomar a câmera de nossa equipe. O clima estava muito tenso. Eu consegui estabelecer uma distância entre os dois lados. Tinha e chamei a presença de 2 jornalistas que ali estavam presentes e que falavam Guarani. Algumas pessoas, por parte dos indígenas, estavam extremamente nervosas e com razão, e os produtores também nervosos com razão. Ouviu-se um tiro dentro de um capão de mata a uns 1000 metros. Os índios começaram a se movimentar, saíram depois de uns 10 minutos lá de dentro, muito exaltados, gritando, carregando um corpo. Além do morto, outros 3 indígenas teriam sido baleados, mas não foram encontrados. Bom, a nossa pesquisa ela visa encontrar a real fonte do problema e obter informações suficientes para que seja oferecida uma solução plausível para o tema. Esse projeto teve como objetivo abordar como o Estado brasileiro, por meio de políticas públicas, atua na proteção e na valorização das riquíssimas tradições histórico-culturais dos povos indígenas que habitam o território nacional. Com isso, poderemos averiguar se o poder público de fato cumpre o que está disposto nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal.
que versam sobre o que é cultura e como o Estado deve agir para proteger e promover as manifestações culturais dos diversos grupos participantes da formação histórica e cultural do Brasil, e que inclui os povos indígenas. A metodologia utilizada na realização do projeto foi a leitura crítica dos textos disponibilizados pelo professor orientador Miguel a respeito da formação histórico-cultural de diversos povos indígenas que habitam o território nacional, que, aliada à pesquisa na internet sobre a atuação do poder público na área, forneceu as informações necessárias para a formulação de problematizações e elaboração de soluções para as mesmas. Os resultados obtidos incluem um projeto do extinto Ministério da Cultura que visava levar atletas indígenas brasileiros para os Jogos Olímpicos de Verão em Paris em 2024, para disputar as modalidades de canoagem, tiro com arco e lutas, com o objetivo de valorizar a cultura indígena através da exposição mundial. Outro projeto, também do Ministério da Cultura, era o de registrar os diversos idiomas, hábitos alimentares e as pinturas corporais não catalogadas do Inventário Nacional de Diversidade Linguística, para evitar que essas tradições se percam. Apesar da existência de alguns projetos públicos que visam a preservação da cultura e da historicidade dos povos indígenas, as mudanças recentes na postura do Estado brasileiro a respeito dos povos nativos, como a extinção do Ministério da Cultura e a mudança na política de demarcação de terras indígenas para o favorecimento do agronegócio, revelam graves preocupações a respeito do futuro dos povos indígenas brasileiros e a perpetuação do seu legado histórico-cultural, sendo, portanto, necessário que a população pressione o governo federal para que as mudanças recentes sejam desfeitas e as políticas públicas de valorização da cultura indígena sejam refeitas com maior consistência.